Estou com o Thaís Oyama aqui agora, o Tacrac, que está acompanhando o que aconteceu no debate. Pergunta que eu não fiz para ninguém até agora. Thaís, quem venceu e quem perdeu o debate? Kennedy, eu acho que o Bolsonaro teve uma vitória relativa. Primeiro porque a expectativa da campanha dele era baixíssima, né? Eles estavam muito pessimistas e muito inseguros, achando que ele pudesse sofrer um massacre. E não foi o que a gente viu. Eu acho que estava bem equilibrado. No começo, o Lula abriu bem, né? Muito mais desenvolto. Primeiro confronto, a questão da pandemia, né? Isso, deixou o Bolsonaro nas cordas, com a mão para trás, na defensiva. Depois, no segundo bloco, teve um equilíbrio lá entre os dois. As perguntas dos jornalistas ajudaram e prejudicaram um e outro. E no terceiro bloco, eu acho que o Bolsonaro jantou o Lula. Eu não entendi por que ele deixou esses 7 minutos para o Bolsonaro falar à vontade. Foi melhor para o Bolsonaro do que um horário gratuito na televisão. Mais tempo do que horário. Mais tempo, inclusive. E pior, daí quando o microfone voltou para ele não respondeu às questões que o Bolsonaro colocou, que eram questões de costume, a velha história do aborto, a velha história da ideologia de gênero. Ele deixou tudo isso passar. Eu acho que o Lula foi bem no primeiro bloco, numa questão que dizia respeito ao Bolsonaro, pegou um ponto fraco correto, certeiro e que teve impacto, mas sempre acontece isso, né, Kennedy? Corrupção e às vezes costumes, ele derrapa. Acabou acuando um pouco. Agora, teve um grande desastre do Lula, você vê uma placa tectônica se movendo, isso ter efeito nas pesquisas, se é algo definidor na eleição? De jeito nenhum, não vejo nada brusco. Inclusive eu estava acompanhando, Kennedy, duas coisas. Uma pesquisa da Quest, que monitorou as redes sociais, e uma qualitativa, que estava monitorando um grupo de indecisos. Uma qualitativa é quando você coloca 20 pessoas, no caso eram 20 pessoas, para assistir o debate e fica monitorando, os pesquisadores ficam vendo quais são as reações, perguntando o que ele achou disso. A qualitativa ajuda a apurar tendências, né? Exatamente. Você pega um grupo, um segmento de eleitores, vê qual é o comportamento deles, isso aquilo indica uma tendência. E o que saiu dessa avaliação da Quest qualitativa? Da qualitativa da Quest era só em relação às redes sociais. Deu vitória de Bolsonaro por 56 a 34, se não me engano. Mas esse é um resultado que eu acho que a gente não deve levar muito em conta, porque pode significar simplesmente que os eleitores, apoiadores do Bolsonaro, estavam mais engajados. Participaram mais, como é, na verdade, um embate nas redes sociais. O Bolsonaro tem mais engajamento a e maior turma dele estava participação. mais presente, estava mais acordada, estava postando mais. Pode significar simplesmente isso. Agora, eu acho que a Quali é mais interessante, porque ela apontou algumas respostas do Bolsonaro, por exemplo, que desagradaram bastante as pessoas que estavam ouvindo. E uma delas foi quando ele sugeriu que a ida do ex-presidente Lula ao Complexo do Alemão era uma tentativa dele se aproximar de marginais. Isso pegou muito mal. Falou que o Lula estava rodeado de traficantes e o Lula responde bem. Exatamente. Diz que era o povo trabalhador que estava lá, que ele entra na favela e tal. Exatamente. Aquele foi um bom momento do Lula no debate, Foi um dos melhores. Um bom momento do Lula e um péssimo momento do Bolsonaro no debate. Um bom momento do Bolsonaro, segundo esse grupo que estava sendo monitorado, foi quando ele falou do aumento do Auxílio Brasil. E o Lula também teve um momento, aliás, o Bolsonaro também teve um momento bom, quando ele fala, mas aí para a bolha dele, sobre ditadura, os amigos traficantes, todo aquele discurso sobre Nicarágua, Venezuela, etc. Isso agrada a bolha dele. Mas eu vou te falar, Kennedy, no final eles fazem... Porque a ideia da Quali é pegar esses indecisos e ver no final do debate quantas pessoas mudaram de voto. Então, esse grupo tinha gente que votou no ex-presidente Lula no primeiro turno, mas poderia mudar de ideia. Gente que votou na senadora Simone Tebet e poderia mudar de ideia. Então, eles assistiram, eles disseram o que eles acharam, eles apontaram os pontos fracos e fortes, e no final, os pesquisadores perguntam: quem aqui mudou de voto? Eram 20 pessoas. Sabe quantas mudaram de voto? Nenhuma. Acaba não tendo um efeito tão grande assim quanto a gente imagina, né? Pois é. Então, eu acho que é isso. O Bolsonaro pode ter se dado melhor do que o ex-presidente Lula, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade em converter essa performance em votos. Ô Thaís, quando a gente vai analisando a reta final das eleições, já cobrimos algumas eleições, o Lula está na frente. Agora, é uma diferença apertada. O Datafolha dá 53% dos votos válidos contra 47%. Não é uma liderança folgada, né? Se houver um movimento, é uma eleição aberta, nós podemos dizer assim. No entanto, a gente pega o histórico, Thaís, das eleições no Brasil e de candidatos em eleição presidencial que chegaram na frente no primeiro
no segundo turno, passaram para o segundo turno à frente, esse candidato acaba confirmando a vitória. Se pegar o Fernando Henrique em 98, quando ele se reelegeu no primeiro turno, liderava a pesquisa com o pé nas costas, tanto que levou na primeira fase. O Lula se reelege em 2006, estava na frente das pesquisas. A Dilma se reelege em 2014, estava na frente das pesquisas. Você acha que o que isso sinaliza para a gente? É um favoritismo do Lula e a tendência é a eleição do Lula, ou essa coisa está em aberto ainda? Sem dúvida, Kennedy, não existe, como você falou, na história do Brasil, um único caso de virada em eleição presidencial. Existem vários casos de virada em eleição para governadores. Na verdade, teve uma pesquisa também da Quest que fez esse levantamento. Então, na eleição para governador, houve 11 viradas nas condições parecidas com o que nós vemos agora na eleição presidencial, com o segundo colocado e o primeiro com uma diferença de até 5 pontos. Só que em apenas uma dessas eleições em que houve virada para governador, teve todas as condições, ou seja, a diferença era de 5 pontos mais ou menos como é agora, e o primeiro colocado no primeiro turno tinha 48% dos votos, ou seja, bastante, quase metade. Então, na eleição para governador, apenas em um único caso isso aconteceu, que foi em Minas Gerais. Então, é bastante difícil, respondendo a sua pergunta, o que isso sinaliza? Sinaliza que é muito difícil para o Bolsonaro ainda virar esse negócio. Mas o jogo não está jogado, né? Mas o jogo não está jogado. É isso aí, ó. Estamos a 2 semanas exatas da eleição. Vai ser no domingo 30 de outubro, é a reta final. A Thaís Oyama vai estar lá no Radar das Eleições, tá com informações o tempo inteiro no UOL. O UOL fez uma cobertura especial desse debate para você. Eu quero dar boa noite aqui, Thaís, para você. Obrigado por ter participado. Obrigada, camarada. Até o Radar das Eleições, então, terça-feira, 10 da manhã. Camarada Oyama, até terça-feira. Eu agradeço muito a sua audiência. Obrigado pela participação. Um abraço e até a próxima.